acharam, diga amém. No livro de Mateus, capítulo 9, do verso 18, diz assim: E quando estas coisas lhe dizia, eis que um chefe, aproximando-se, e o adorou, e disse: Minha filha faleceu agora mesmo, mas vem, impõe a mão sobre ela e viverá. Louvado seja Deus. E Jesus, levantando-se, o seguia, e também os seus discípulos. E eis que uma mulher que durante 12 anos vinha padecendo de uma hemorragia, veio por trás dele e lhe tocou na orla da veste, porque dizia consigo mesmo: se eu apenas lhe tocar a veste, ficarei curado. E Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. E desde aquele instante a mulher ficou sã. Amém? Amém. Louvado seja Deus. E tendo Jesus chegado à casa do chefe, vendo os tocadores de flautas e o povo em alvoroço, disse: retirai vós, porque não está morta a menina, mas dorme. E riam-se dele. Mas afastado o povo, entrou Jesus, tomou a menina pela mão, e ela se levantou, e a fama deste acontecimento correu por toda aquela terra. Amém? Amém. Maravilha de Deus. Glória a Deus. Feche seus olhos. Põe a mão sobre a palavra do Senhor. Pai amado, Pai eterno, neste momento agradecemos, meu Deus, por esta oportunidade, por esta manhã abençoada por Deus, aonde, meu Deus e meu Pai, o Senhor já falou aqui através da palavra sobre qual a passagem de Jonas, Pai, mas o Senhor vai falar muito mais nesta manhã de domingo abençoada por Deus através desta palavra, porque, meu Deus e meu Pai, nós sabemos que o Espírito Santo de Deus está neste lugar, e nesta manhã o Senhor vai curar, o Senhor vai libertar, o Senhor vai, meu Deus e meu Pai, abençoar nossas vidas, nosso lar, nossa casa, nossa família, também a família daqueles que não estão aqui nesta manhã. O Senhor vai de encontro com toda a família, em nome de Jesus. Pai, a palavra é tua, e tudo que será dito aqui, Pai, seja através do Espírito Santo do Senhor. Amém? Amém. Glória a Deus. Louva o Senhor com as palmas. Glória a Deus. Irmãos, nós vemos essa passagem aqui, é uma passagem muito interessante, porque nós vemos aqui, começa com o pai desesperado sobre a tua filha, né? O qual ele vai à procura de Jesus. Ele vai em busca de Jesus. Porque aqui nós olhamos que diz que quando, né, ele vai até Jesus, ele pede para Jesus ir lá sobre a casa dele e pôr as mãos sobre a filha dele, né? Para ela poder viver novamente. Porque, né, ele falava aqui na palavra, né? Enquanto estas coisas lhe dizia, eis que um chefe, né, aproximou-se e o adorou e disse: minha filha faleceu agora mesmo. Ele disse para Jesus: a minha filha acabou de morrer. Eu acabei de perder minha filha, meu ente querido, o qual eu amo. E eu preciso que o Senhor vá até a minha casa para poder colocar as mãos, impor as mãos sobre a minha filha, para ela poder viver. Olha a fé daquele homem, daquele chefe da sinagoga, aquele homem que tinha toda a autoridade também sobre, né, o povo ali que estava sobre aquele lugar, porque ele era um chefe, ele era um cara que tinha uma grande posição no meio da sociedade. Mas só que ele reconheceu que acima dele, além dele, tinha um que é muito mais poderoso do que a autoridade que ele tinha sobre a terra, que é Jesus Cristo. Ele olhando ali, vendo a situação da sua filha, se desesperou. Ele se desesperou, ficou desesperado. Falou: eu preciso fazer alguma coisa para que essa situação muda. Muitas das vezes, irmão, nós temos que fazer algo para que algo mude dentro de nós. Precisamos fazer alguma coisa. Precisamos de um renovo, de uma mudança.
dentro de nós. E nós temos que buscar quem é Jesus. Temos que buscar aquele que pode resolver a minha situação e a tua situação. Muitas das vezes nós precisamos de algo da parte de Deus. É rápido, é imediatamente como esse homem aqui, esse pai, precisava daquela grande bênção, aquele milagre com urgência. Não era para dali 3, 4, 5 dias, não era para 15 dias, era para aquele momento. Precisava daquele momento. Tem coisas que nós precisamos de imediatamente. Tem coisas que nós falamos com Deus e falamos com Ele, Senhor, eu preciso, já desde ontem eu já precisava dessa situação resolvida na minha vida. Mas aí o Senhor vai olhar para a nossa situação e vai ver, está no momento dele poder atender naquela hora que nós precisamos. E quando nós olhamos aqui para esse pedido desse pai, pedindo para que Jesus fosse até a casa dele, para impor as mãos sobre a filha dele, porque ela tinha acabado de morrer, ela estava morta. Ela estava morta. E quando Jesus se aproxima em direção da casa de Jairo, juntamente com a multidão e os seus discípulos, vai Jesus andando para ali pelo caminho, pela estrada, né, para ir à casa de Jairo. Se depara com uma mulher que estava ali com uma enfermidade há 12 anos, com uma hemorragia. Essa mulher sofria 12 anos daquela hemorragia. A necessidade daquela mulher era uma doença séria. Aquela mulher, ela estava ali num grande flagelo, ela estava ali com aquela enfermidade há 12 anos. Aquela mulher foi levada ali para aquele lugar para poder ficar ali, talvez no máximo 5, 6 dias e voltar para sua casa, para o meio, para o convívio da tua família. Ela não foi levada ali para ficar tanto tempo, não. Foi levado por aquele pouco tempo. Mas só que o plano de Deus na vida daquela mulher era diferente. Ela não esperava ficar ali todo o tempo. Mas Deus tinha um plano para ela ficar ali aquele tempo, para poder Deus passar por ali e curar. Quantas vezes durante esses 12 anos Deus não passou por ali? Jesus passou por aquele lugar. E ela não foi curada. Porque não era o tempo dela. Muitas das vezes você e eu temos pedido algo para Deus e não recebemos ainda porque não é o tempo de receber. Primeiro Deus prepara. Deus prepara para entregar uma bênção. Porque muitas das vezes as pessoas querem a bênção, mas não querem o dono da bênção. Ele está todos os dias na igreja buscando, pedindo. E não recebe, mas quando recebe, sai da presença de Deus. E o Senhor Jesus ali, indo para lá, para a casa de Jairo, para fazer o grande milagre. Essa mulher estava ali naquele lugar, há 12 anos, ali gastando tudo que tinha com remédio, correr para todo lado, né? Aquela mulher tinha que ser uma pessoa bem sucedida, porque ela gastou muitos e muitos ali com tratamento, e nada veio resolver a situação daquela mulher. Porque aquela enfermidade não era para o homem da terra, para Jesus. Para Jesus fazer o grande milagre. Muitas das vezes tem coisas que nós corremos atrás da medicina, mas não é para a medicina, é para Jesus. Primeiro temos que orar, colocar o Senhor em primeiro lugar. Depois, irmos atrás daquele que Ele deixou na terra, que é os médicos, os profissionais da área da saúde. Mas Deus primeiro Ele quer que nós entramos na presença dEle, falamos com Ele, contamos para Ele a situação, buscamos. Aí Ele vai nos dar a direção se nós precisamos ir ou não. Mas aquela mulher estava ali há 12 anos, com aquela situação. Imagina, se não é as mãos de Deus sobre a vida daquela mulher, se ela tinha ficado ali 12 anos com aquela situação, como que não estava aquela mulher? Já pensou? 4, 5 dias, para quem tem essas passagens, as mulheres sabem que já não é fácil. Agora imagina 12 anos. Imagina a pessoa chegou
ali, quando ela estava na situação, pega ela e leva, fala, não, eu vou te levar você lá, daqui 5, 6 dias eu venho te buscar. E passa 1 ano, passa 2, passa 3. E nada daquela mulher voltar para casa. Aquela mulher tinha uma família. Aquela mulher tinha uma família que se preocupava com ela lá onde ela estava. Como Jairo se preocupou com a sua filha, quando ele viu que ela estava ali naquela situação, ele correu ao encontro de Jesus. Ele foi buscar a presença dele, de Jesus. Mesmo sendo um homem de autoridade, mas ele sabe que ele era dependente de Jesus na vida dele, no lar dele, na casa dele. E quando Jesus ali, estava ali, com aquela mulher, toma aquela decisão de ir ao encontro de Jesus. Aquela mulher ali falou, não, eu vou encontrar com Jesus. Simplesmente se eu ir lá e tocar nas vestes de Jesus, eu vou ser curada. Eu preciso de ir ao encontro dele. Eu preciso tocar em Jesus, para que eu possa ser curado desse mal, dessa enfermidade. Porque aquela mulher, ela dentro de si, ela falou, a minha família já gastou tudo que tinha, já não tem mais para onde correr com nada da terra. E eu preciso dessa minha cura. Se ficar nessa situação, vai morrer. Mas se eu ir ao encontro de Jesus, eu serei curada. Ela demonstrou uma grande fé para ter o encontro com Jesus. Ela demonstrou fé para ir ao encontro do Senhor Jesus. E naquele tempo, irmãos, o que me chama muita atenção, que a Bíblia não fala, mas nos livros paralelos, a pastora já deve ter visto, o irmão já deve ter analisado, que naquela época, quando as pessoas estavam nessa situação, tudo que era daquela pessoa era descartado, né? Era tudo descartado. Tinha que tirar tudo de dentro de casa, tinha que queimar tudo. Roupa, calçado, coberta, lençol, fronha, travesseiro, tudo era queimado, era trocado tudo novo, porque se considerava como imundo, né? Tinha que renovar a casa. Agora imagina a família dessa mulher, quando levou ela para lá, começaram a queimar tudo que tinha, começaram a colocar coisas novas para buscar daqui 4, 5 dias. E o tempo foi passando. E o milagre, né, deles gastaram tudo, nada acontecia. Porque esperando o momento de Jesus. E quando ela toma aquela decisão,